Olá, amigos! Estamos aqui em mais uma edição do Manchete, nos amplos estúdios do Hoje Maringá, para a gente falar e conversar com dois amigos sobre os 58 anos da AFMM, Associação dos Funcionários Municipais de Maringá. E nos honra aqui com a presença do promotor de eventos da AFMM, o Ricardo Silva, e o nosso presidente, Marcelo Mazarão. Marcelo, 58 anos da nossa querida associação. Os associados só têm que agradecer a esse trabalho, mas essa qualidade de atendimento, essa qualidade da infraestrutura, essa qualidade dos serviços prestados ao associado, quando você chegou lá pela primeira vez, não era bem assim. É, Na verdade, eu que agradeço, Aguinaldo, o convite para poder participar do teu programa. Enfim, realmente, os 58 anos é muito representante para nós, porque ele complementou mais um trabalho de uma gestão que a gente está concluindo nesse momento. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos o clube, a FMM, foi em 2010, a associação ela tinha várias várias dívidas, problemas de infraestrutura, problema de hábitos, enfim. E, juntamente com a diretoria, nós organizamos tudo, fizemos um trabalho voltado para o associado, buscamos fazer com que a gente pudesse transformar a FMM naquele espaço de lazer, na segunda casa do associado, né? Porque, na verdade, a pessoa sai da casa dele, pega os filhos, pega a família, então vai lá no clube, vai lá se divertir, então passar um momento agradável. E além disso, todo mundo sabe que o poder aquisitivo das pessoas nem sempre são todos iguais. Então a gente procurou fazer o máximo possível, enxugar os valores, preços, para que nós possamos oferecer, além de qualidade, um preço acessível a todos. Me parece que é isso, né? A proposta, presidente. O associado tem um valor até baixo da mensalidade, vamos dizer, pela infraestrutura que é oferecida ali. Eu sempre digo que, em virtude do custo-benefício, a gente oferece muito pelo valor. Para você ter uma ideia, hoje a nossa associação, ela tem uma das menores mensalidades de todas as associações e clubes de Maringá. Tem clubes bem menores que o nosso, tem associações bem menores que a nossa, que realmente a mensalidade é bem maior. Você entendeu? Então agora a gente oferece para todos os associados uma estrutura maravilhosa, uma estrutura que realmente é, vem de encontro à necessidade do associado. Independente de quantos filhos ele tem, quantas pessoas dependentes ele tem, ele vai poder utilizar da mesma forma. Aquela que tem 10 pessoas, aquele que tem uma pessoa, ele vai utilizar toda aquela estrutura eh, da mesma qualidade que a gente pode oferecer para todos. E a associação ela é formada somente pelos servidores da prefeitura ou ela pode ser aberta para um associado independente, alguém que seja convidado? Como é que ela funciona? Isso, a associação, quando eu assumi a associação, a FMM, a diretoria anterior ela criou uma categoria que se chama sócio contribuinte. Essa categoria de sócio contribuinte é uma categoria de pessoas da comunidade, da cidade, que não necessitava ser, que não necessita ser servidor municipal. Então, o que acontece? Você era indicado, né? Uma pessoa era indicada por um sócio servidor municipal, tem que ser sócio, e essa pessoa simplesmente ia lá com requerimento e era feita a inclusão. Por que daí a gente questionou muito o porquê dessa situação? O que foi levantado na época? Quando eu assumi, nós tínhamos menos de 1.000 associados. A folha de pagamento, a arrecadação das mensalidades, ela não era suficiente para cobrir as despesas que a estrutura merecia e necessitava. Então, foi uma forma que se arranjou para poder ter uma receita maior e, com isso, poder ajudar a montar a estrutura e fazer com que a associação crescesse. Só que também não é só questão de você arrecadar bem. Na verdade, você tem que investir
sempre valorizando e priorizando aquilo que vai atender de mais imediato o associado. Não adianta eu pegar R$ 1 milhão e investir lá e atender 10, 20 pessoas. É melhor eu investir R$ 100 mil e atender 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. Então, para você ter uma ideia, e com isso, com essa categoria de sócio contribuinte, a receita da associação desse pessoal convidados, essa receita aí, ela é muito significativa. Ela já chegou a ser praticamente a 30%, 35% do valor da receita dos demais associados servidores. Importantíssimo hoje esse associado, então. Muito importante, mas graças a Deus também, Aguinaldo, eu sempre digo, né, para todo mundo, que com o trabalho que a gente foi desenvolvendo, a diretoria dando suporte, o associado gostando do que estava sendo oferecido para eles, a associação foi crescendo. Tanto o servidor municipal, como o pessoal de fora. Tanto é que nós implementamos uma taxa de adesão. Por quê? A partir do momento que você cobra uma taxa de adesão, você está valorizando o teu clube, né? Ou seja, você vai ter aquelas pessoas que realmente querem ser sócio, querem frequentar e participar. Então, e nós prezamos também o quê? Ambiente familiar. Então, por isso, nós começamos a cobrar a taxa de adesão e com isso, o clube cresceu mais ainda. Ou seja, a procura foi maior. Tanto é que nós tivemos que reunir com a diretoria toda e limitar uma quantidade, estipular uma quantidade limite. Para que não pudesse encher a associação de uma categoria só, porque na verdade a FMM é uma associação voltada para o servidor municipal e a gente trabalha hoje para os que estão lá continuarem frequentando do jeito que frequentam e também dar qualidade também para os nossos associados, servidores que estão e também para os demais, porque nós temos um universo de 15 mil servidores municipais. Então a gente tem que trabalhar, fazer tudo muito bem feito e organizado para que a gente possa atender a grande maioria. E esse convidado, essa pessoa que é indicada, ela passa por um critério da diretoria, né? Não basta, por exemplo, eu chegar e eu quero ser e no outro dia eu já sou sócio, né? Passa por um critério para justamente estabilizar um critério familiar também para ficar ali de igualdade com o servidor municipal. O servidor. Ela passa, né, através do requerimento, a gente faz tipo uma entrevista, convida o associado para conhecer a pessoa que está pleiteando a vaga, para conhecer o clube antes, porque às vezes ele ouve falar e nem sempre é aquilo que ele imagina. Às vezes o associado chega lá, uma estrutura não atendeu a necessidade dele, aquilo outro, ou ele está meio longe, enfim. Então ele vai lá e conhece. A partir do momento, ele vai lá, faz um requerimento, apresenta todos os documentos necessários e através disso aí a gente convoca ele para assumir definitivamente a sua vaga lá na associação. E a associação, o clube em si, recreativo, ele tem que ter diversas atividades para atrair, né, para ter sócios. E acho que o lazer e a parte esportiva são primordiais. Eu queria que o Ricardo falasse um pouco mais disso, dessa estrutura no setor de esportes. Acho que quadras de beach tênis, de vôlei, né, estão em alta e tivemos esse ano também mais um aprimoramento nessa área também. É isso mesmo, Agnaldo. Eu cheguei na FMM em 2019, são 6 anos, a convite do presidente. A início para fazer um trabalho mais voltado aí à divulgação de alguns eventos. E a parte de eventos foi algo que eu sempre gostei, né? Antes mesmo da FMM, eu já trabalhava com eventos. Eu trabalho com eventos desde 2009, 2010. Melhor, Ricardo, você se lembra se nesse período era um pouco mais acanhado, assim, esses eventos? Sim, Era mais... na verdade, assim, a gente chegou com um propósito um pouco diferente do que se tinha, né? Justamente por isso.
E com o tempo, na verdade, a gente passou a trabalhar também em outros setores, né? A associação, como o presidente disse, ela foi crescendo. Eu acompanhei esse crescimento nos últimos 6 anos. A FMM cresceu muito. Eu já vinha de uma gestão de bar, já tive um bar, então surgiu a necessidade também. A FMM cresceu, nós precisávamos de outro bar. Então, a diretoria plantou lá, foi implantado o bar container na época, pouco antes da pandemia, né, presidente? Pouco antes. Um bar container, e com isso houve a necessidade de uma pessoa ali para gerir. Então, hoje também faço parte dessa gestão ali do bar container, tá? Vale ressaltar, ô Agnaldo, que eu participo de algumas reuniões, que são reuniões de clubes, onde o Marcelo também é presidente, que é uma associação de clubes que se chama Acirema, e o nosso clube, ele é referência em muitas coisas, e principalmente agora, nos últimos tempos, em relação à modernização do autoatendimento de bar. Então é algo que nós fomos pioneiros, assim, saímos na frente, buscamos uma tecnologia, existia já no mercado, mas uma tecnologia muito cara. Então nós buscamos essa tecnologia num autoatendimento, de um padrão bom, por um custo muito baixo. Isso fez com que outros clubes da cidade, recentemente, nos procurassem para saber como era feito, de que forma era feito. Então a gente se sente muito bem quando isso acontece, porque a partir do momento que você é referência de algo, significa que está dando certo, né? Na parte de esportes, infelizmente eu não posso te dar muitas informações porque eu não tenho muita ligação. Mas na parte de Mas é um jogador nato ali. com certeza. Faz muito gols, né? Muito nato. Na entrega foi entregue agora recentemente uma demanda, né? A gente tinha lá, né, presidente, uma demanda muito, muito grande pelas quadras de tênis, né? Porque é algo que, assim, explodiu. O beach tênis hoje ele está super em alta, né? Primeiro veio o futebol e depois o beach tênis. Eu acredito que hoje, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que o beach tênis hoje ele domina a maior parte das quadras. Então a gente tinha essa demanda e é algo que o Marcelo provavelmente vai falar ali, que foi essa entrega que ele fez agora no último ano, né? Sanando essa demanda, né? essa demanda de quadras, né? Então é gratificante, mais uma vez dizendo, porque você se torna referência em algumas situações, tá? Então fico muito feliz, estou lá há 6 anos e tenho, sim, prazer em dizer que eu sou funcionário, sou um colaborador da FMM e a gente vem trabalhando para que cresça. E esse crescimento é visível, a gente consegue ver esse crescimento. É visual mesmo. Marcelo, antes até de a gente falar de muitas ações e projetos que foram entregues, mas o lema da sua gestão era valorizando o servidor. Mas nós temos que falar também do servidor da própria associação, que é valorizado. Eu participei de um evento em homenagem ao senhor José Jacobs, um dos mais antigos colaboradores ali. Você vê no olhar e no sorriso dos funcionários da associação, que não são servidores municipais, né, são contratados pela associação, o prazer deles em servir no atendimento, em colaborar, desde a secretaria, a moça da limpeza, o pessoal do atendimento do bar. Isso que é bacana, né? Assim, a felicidade do servidor ali da própria associação. A gente engloba, assim, quando fala servidor, o todo, né? Porque, na verdade, para órgão público, eles geralmente falam servidor, é aquele servidor público municipal, ou estadual, ou federal. Mas, para nós ali, todos são servidores, né? E os nossos meninos lá, os nossos colaboradores, funcionários, uma das coisas que tenho por princípio é a questão de valorização. Valorização salarial, valorização de ambiente de trabalho,
de segurança, de higiene, se é um lugar insalubre, se não é, enfim, a gente tem essa preocupação. Outra coisa que a gente sempre procura valorizar, por exemplo, época de festivas, Natal, Páscoa, enfim, a gente dá uma lembrança, ou quando não dá um presente físico, a gente dá um cartão, um voucher, que daí a pessoa pode chegar em qualquer lugar e fazer as suas aquisições lá, de acordo com o seu gosto. Então, além disto, né, eu sempre digo, valorização salarial. Por que a gente preza? Se o sindicato, geralmente, ele determina que você tem que dar tantos por cento de inflação, eu dou sempre acima. A diretoria sempre reconhece o trabalho que é feito, porque, na verdade, se eles trabalharem bem, satisfeito, com certeza o associado vai ficar satisfeito, porque o trabalho, o ambiente, a organização, ela vai estar refletido para o associado. E sem contar que daí a gente procurou fazer um trabalho também, nessa questão de valorização, em homenagem ao José Jacones, né? José Correias Jacones. Ele é uma pessoa antiga que sempre dedicou na área desportiva ali, tanto nas quadras, tanto na parte de limpeza, na parte de controle dos uniformes, na parte dos campos de futebol suíço, enfim, toda aquela estrutura esportiva, ele fez parte. Então, nós, juntamente com a diretoria, resolvemos fazer um jogo, uma atração, os amigos do filho do José, com o filho do Vampeta, com os irmãos do Vampeta, enfim, com pessoas da cidade que já jogaram também na seleção italiana, enfim, essas estrelas do futsal. E nessa homenagem aí, a gente colocou o nome do ginásio, né, de esporte da FMM, José Jacones. Isso é uma forma muito legal, bonita, ver os familiares dele nesse momento, nesse dia. Então, além disso, né, sem contar que nós oferecemos aquele ginásio maravilhoso, com o nome dele, um ginásio todo climatizado, né, como eu ainda não comentei a respeito de toda a nossa estrutura, mas além de entregar... E vamos ver se a gente lembra só que esse ano quais foram as obras entregues aí. Esse ano a climatização do ginásio. Isso, eu acredito que de clubes e associações o nosso é o primeiro, é o pioneiro, como o Ricardo tinha comentado lá, questão de ser pioneiro, né? Mesmo tendo uma receita curta, a gente procura empregar aquela receita que nós temos diretamente em infraestrutura para o associado. A responsabilidade com o dinheiro dos outros, né? Vamos dizer. Você tem que trabalhar como se o dinheiro fosse seu. Ainda mais porque o seu ninguém vai te cobrar. E o dos outros, eles vão cobrar. Uhum. A gente faz todas as prestações de contas, nós temos todo os balanços, os balancetes, enfim, nós temos toda a contabilidade disponível para o associado. E esses documentos, às vezes a gente faz uma prestação de contas, mas como são números, e às vezes a pessoa não entende ou pergunta, mas qualquer dúvida que algum sócio tiver, ele pode chegar lá na associação, lá na secretaria, no departamento financeiro e fazer o requerimento. Então, é essa que a gente estava falando, a responsabilidade de aplicar bem os recursos. E uma das necessidades que a gente viu foi a climatização desse ginásio. Então, nós pesquisamos, orçamos e vimos que era viável e nós conseguimos. Além de implementar essa climatização, nós colocamos também climatização na academia. Desde quando assumi, nós fomos construindo alas de academia. Hoje, para você ter ideia, nós inauguramos mais uma ala, mais de 200 e poucos metros, com todos os equipamentos novos, modernos. Nossos aparelhos são todos os mais antigos, que eu falo antigo, 2, 3 anos atrás, são todos bem com a manutenção em dia, reformados, enfim, e todos climatizados também. Além disso, todos os nossos espaços gourmets que a gente construiu lá atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos mais ou menos, e mais esses que nós entregamos agora, também todos climatizados. Então, é qualidade para o associado, seu familiar que frequenta o clube no dia a dia. E
Para quem às vezes conhece a associação, né, agora, no último ano, nos 2 anos, ele já nota uma qualidade nas obras, na infraestrutura, mas se a gente comparar, eu estava vendo imagens anteriores, né, o próprio salão, hoje muito bonito o salão social do clube, mas antes ele era acanhado, sem uma infraestrutura, né? Isso você faz parte, né, Ricardo, de deixar o salão, tanto para o associado, também acho que pode ser locado para terceiros, uma qualidade. A gente vê ali muitos eventos de nível e que são feitos, às vezes, eram feitos em outros clubes, em buffets, né? Casamentos. E agora o salão é procurado também, né? Justamente por essa qualidade da obra ali, o espaço para as noivas ali, que pode fazer aquele casamento fora, ficou muito bom, estacionamento, todos esses detalhes. Agnaldo, essa foi uma da ideia inicial, né, quando eu cheguei ali, era justamente cuidar dessa parte de eventos, da parte de divulgação. Então, a ideia inicial, ela foi muito bem aceita pela diretoria, que na verdade eu trouxe uma ideia de um salão um pouco diferente daquilo que a gente tinha, né? Então, sim, nós temos hoje uma procura legal, tá, para casamento. Nosso foco ali hoje, na verdade, o destino, né, para o associado é festa de casamento. Então, 90% dos eventos ali, podemos dizer que são eventos de casamento, né? Então, realmente o salão ele ficou muito bonito. Foi feito algumas mudanças iniciais ali, um pouco antes até mesmo de você conhecer ali, aquelas portas, quem conhece o salão ali, que dá acesso ao jardim hoje, aquele jardim, aquela área para casamento ali, ela não tinha. Então era um salão mais fechado, então, assim, com a reestruturação, ele ficou realmente bem mais agradável, bem mais aconchegante, né? Então isso faz com que nosso salão também seja um dos salões aí bem procurados da cidade. Aquele espaço de casamento está sendo bem aceito, apesar de ser um espaço mais atual, né? Tá sendo bem aceito. Realmente o salão ele ele prosperou em relação ao que a gente tinha. E é interessante ali que tem ainda um espaço ainda que pode ser aproveitado ali, né? O terreno é muito grande da associação. Vocês foram adquirindo ali o espaço daquele... Quando você entrou, presidente, foi adquirido mais alguns terrenos ou sempre foi aquele tamanho? Porque agora a gente fica mais ali, às vezes na lanchonete, próximo da piscina. Num dia desse o Ricardo foi mostrar até o fim do terreno lá, que chega na rua lateral, após as quadras de tênis, e o espaço realmente é muito bom, e agora com o complexo esportivo, melhor ainda. Melhor ainda, eu sempre digo o seguinte, quando assumimos a FMM, ela praticamente 50% da sede social, ela era cercada de arame farpado. Não tinha calçamento, não tinha calçada, não tinha portarias, enfim, o estacionamento era todo esburacado. E com o passar do tempo ali, na primeiro mandato mesmo pagando as dívidas, a gente foi ganhando a confiança do associado. E o associado começou a voltar. Aqueles associados que estavam desacreditados, eles começaram a voltar. E com isso, consequentemente, a receita foi ampliando. Desculpe, você assumiu a associação e ela já tinha dívidas da diretoria passada, enfim, de anos passados. Você teve que trabalhar com aquele faturamento um pouco reduzido e pagando dívidas. Na verdade, quando você assume, você, após fazer o levantamento, que você vai ver o que realmente você vai encontrar. E eu fiquei meio apavorado no momento, porque eu falei assim, os funcionários depositaram a confiança do nosso trabalho, da nova diretoria. E tudo que você vai fazer, realizar lá, depende de recurso financeiro. A nossa receita estava escassa, o associado na época estava todo saído, e nós tínhamos em torno de 3,5 milhões de dívida.
e toda essa necessidade de mexer na estrutura da sede. Nós fomos aos poucos, durante 2 mandatos, para você ter uma ideia, nós quitamos toda essa dívida, porque a gente não conseguiria quitar a dívida antes e fazendo o que a gente fez, porque você tinha que conciliar as 2 coisas. E eu proporcionar o associado que estavam chegando lá no dia a dia, frequentando uma estrutura boa e mesmo assim assumindo a responsabilidade de dívida herdada, né? Eu não vou criticar outra diretoria, enfim, eles fizeram as dívidas, não conseguiram pagar o que tinham que pagar e nós assumimos essa responsabilidade, lógico, porque nós assumimos o clube. Então é isso. Então nós fizemos essas melhorias e fomos ampliando. Tanto é que nós colocamos muro em toda a sede social, nós colocamos paver, fizemos praças de espaço legal para o pessoal ficar no relax, enfim. E foi criando esse parque com tênis, espaços gourmets. Nós entregamos agora também uma rampa de acessibilidade, para você ter uma ideia, que era uma coisa que o pessoal estava reivindicando bastante. E nós entregamos as 4 quadras de areia, já tinha mais 2, 4 quadras de areia, arquibancadas todas cobertas, nós entregamos mais 5 churrasqueiras, reforma de todas as quadras de tênis, né? Troca de toda a iluminação dos campos, das quadras, enfim. Parquinho, né? Não tinha parquinho, né? Era aquele parquinho de ferro, né? Aqueles balancinhos. Então, colocando tudo, estrutura moderna de parquinho. E a churrasqueira antiga, nós dividimos com repartições. Hoje a pessoa pode pegar um espaço, 2, e a gente fecha, fica um lugar mais reservado, um ambiente mais social para cada associado. E quando nós entregamos agora, foi em homenagem aos 58 anos do clube, né? Porque eu falei assim, o associado merece. É aquele slogan, né? A FMM faz aniversário, mas quem ganha é o associado. Slogan novo, mas tudo bem. Então, daí as pessoas às vezes perguntam, por que não entregou antes? Porque você tem que fazer simplesmente um trabalho, um cronograma, um estudo de viabilidade, no que você vai gastar. Você tem que fazer um projeto, um cronograma de investimento e um cronograma de desembolso. Não adianta eu falar que eu quero começar a construir, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Ou eu vou pegar todo o dinheiro que eu recebo de receitas e vou investir lá e deixar os outros setores, os outros departamentos que estão necessitando de uma reforminha aqui, uma melhoria ali, uma troca, né? Manutenção do dia a dia, né? Uma bomba d'água. Falando em bomba, para você ter uma ideia, o associado, ele não, às vezes não vê, a gente também quase não vê também, mas para você ter uma ideia, nós gastamos quase R$500 milhão em estrutura na parte de esgoto, né? E na parte hidráulica. A parte hidráulica, ninguém vê. A parte hidráulica envolve, além de instalação de hidrantes, né? Exigido pelo bombeiro, segurança. Tem a parte de alarme e a parte de combate ao incêndio mesmo, né? Então, isso aí, as pessoas só veem aquele cano vermelho passando nos lugares. Aí não sabe quanto custa aquilo lá, né? Então, para você ter uma ideia, tudo isso é pensado. E quando você pensa, daí você tem que fazer um estudo. E aos pouquinhos você vai montando um caixa capaz para você poder entregar uma obra. Tanto é que nós entregamos quase R$2 milhões aí, sem um centavo de dívida hoje, né? Nós temos saldo em caixa, o pessoal sempre cobra, pede, né? Fazem suas solicitações de uma piscina aquecida, né? Hoje uma piscina aquecida são poucos os clubes que têm, né? E então, eles pedem isso, porque hoje, na verdade, é uma necessidade maior mesmo, né? Porque quando chega no inverno, ela dá uma parada à piscina, porque a água é muito gelada, né? Então, juntamente com a diretoria, nós já estudamos e existe essa possibilidade, sim, né? Fizemos um estudo de viabilidade, o local nós já temos, tudo certinho. Então, nós
vamos agora, se Deus quiser, começar mais um mandato, procurando fazer com que a gente coloque em prática o mais rápido possível a execução dessa obra. A gente não, o pessoal fala assim, mas por que não faz nas piscinas existentes? Não dá para fazer, Aguinaldo, porque a piscina tem lá, vamos colocar, a associação tem 58 anos. Acho que tem tem uns 50 anos a piscina, para você ter uma ideia. Tubulação antiga. A tubulação antiga, filtros no não composte. suporta água quente, enfim, toda a estrutura não suporta. Sem contar que nós somos uma piscina semi-olímpica lá, que não é capaz, você não conseguiria aquecer uma piscina daquele tamanho. Então teria que ser uma piscina bonita, uma piscina coberta, né, com uma estrutura com furosa, enfim, toda uma estrutura que você vai chegar, o associado vai chegar aqui lá no inverno, ele vai falar assim, poxa vida, eu vou para o clube porque hoje eu vou fazer uma hidro, eu vou fazer uma hidro na piscina quente, depois eu vou relaxar na outra piscininha pequena, enfim. Então é isso aí. E nós só não entregamos antes porque realmente nós tínhamos muitas outras obras em andamento, que isso faz mais de um ano e pouquinho que a gente está nessa batalha, conseguimos entregar agora, né? E essa vai ser uma demanda para agora, na próxima gestão, logo em seguida, começar o trabalho dessa piscina térmica. A piscina térmica, a gente já fez uns estudos também, né? Ou placa solar, ou você conseguir fazer com que a gente possa ter uma usina para poder a gente abastecer, gerar energia sem onerar a mensalidade para o associado, né? Você acha que seria possível, presidente? É possível, nós já fizemos estudo, nós temos orçamentos de placas solares, nós temos estudo de aquisição de energia de usina termoelétrica, né? Solar, enfim. Então, isso aí já está tudo no papel, já está tudo orçado e a gente pretende colocar em prática o mais rápido possível. Então, já falando em próxima gestão, presidente, essa semana nós temos eleições na FMM, Chapa 1, que é a reeleição com o Marcelo Mazarão, e esse seria talvez um dos projetos para a próxima gestão, a piscina coberta e aquecida, e tem mais alguma coisa que dá para adiantar que o associado irá ganhar com essa nova gestão? Temos sim. Nós temos também a sauna, a estrutura de sauna. Hoje nós temos uma estrutura de sauna, o Aguinaldo, que a gente atende o associado à parte feminina primeiro, depois o horário feminino, depois o horário masculino. Porque a estrutura, ela é antiga. E quando foi feita, ela não foi montada uma estrutura para atender o masculino e feminino ao mesmo tempo, né? E talvez não tinha essa quantidade, E né? não tinha. de pessoas. Às vezes você gastava lá não sei quantos metros de lenha lá na caldeira para aquecer água para 2, 3 pessoas, né? E hoje a demanda está bem grande, a demanda crescendo cada vez mais e a gente realmente vê a necessidade. Tanto é que eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto. Só que esse projeto, no que eu tenho, ele é um projeto muito bom, muito bonito. Só que ele é um projeto caro. Então, o que nós estamos estudando? A possibilidade de verificar certinho e poder enxugar os valores desse projeto e adequar de acordo com a necessidade sócia. Fazer algo bonito, que vai atender todo mundo, mas com um custo menor. Porque não adianta eu querer montar uma estrutura com toda a pompa do mundo, colocar ali maca de massagem, maca disso, maca daquilo, enfim. Pode ter, mas não precisa de 2, 3, 4. Então a gente vai estudar a demanda, as necessidades e, com isso, montar a estrutura de acordo com a realidade nossa do dia a dia. Mas a ideia é ter, e aí ter a masculina e a feminina funcionando ao mesmo tempo. Masculina e feminina ao mesmo tempo. Nós iríamos reformar toda a estrutura da piscina, modificar o layout, modificar tudo a piscina, a sauna existente.
E do lado daquele barranco que dá acesso, que dá aquela visão para a piscina, para as piscinas, a gente fazia ali um espaço é, feminino. Eles serão anexos, mas, lógico, com as suas divisões, Uhum. né? Os acessos serão separados também. E, então, o projeto, ele contempla tudo isso aí. Você fazer uma estrutura legal, com uma visão muito bonita e ampla para todo o parque aquático e também o espaço existente, todo reformado, com layout moderno, bonito, com tudo novo, para a gente poder atender. Então, são duas demandas que eu vejo assim que são de primordial importância, assim que a gente tem que implementar. Lógico, isso com toda a responsabilidade do mundo, sem comprometer a parte financeira, sem comprometer todas as outras estruturas do clube. A gente vai continuar fazendo um trabalho bonito, legal, qualidade, higiene, enfim, limpeza, tudo que é necessário, né? Então, e além de fazer tudo isso aí, a gente construir essas duas obras grandes que realmente merecem um estudo maior também. Não adianta eu falar que eu vou começar em janeiro, que eu não vou, né? Então, eu não vou prometer uma coisa que eu não consigo fazer. Pois é, isso iria aumentar a mensalidade do associado. Aguinaldo, todo mundo sabe que um clube, uma associação, qual que é a principal fonte de rendimento? É a mensalidade do sócio. Não existe milagre, né? E, às vezes, acontece, é igual a família da gente. Às vezes, teu filho quer uma coisa, ele quer porque quer, mas o teu orçamento não tem condições. E lá é a mesma coisa. Às vezes, eu quero isso, isso, isso. O associado, ele exige, ele cobra, ele pede. Mas, às vezes, você tem que ter responsabilidade, que eu não vou fazer um negócio sendo que eu não tenho essa receita para isso. E para que possa executar, existe sim a necessidade de se aumentar. Então, muitas coisas que as pessoas às vezes prometem, aí a pessoa acredita, putz, ele vai fazer. Só que para ele fazer, se não tiver responsabilidade, ele vai onerar a mensalidade. E nós, Guinaldo, todo esse trabalho, desde quando eu assumi a associação, nós sempre procuramos entregar obras de melhoria, benfeitorias, sem cobrar um centavo a mais da mensalidade. Porque eu sempre digo, a mensalidade é para você fazer a tua manutenção diária, reformas, benfeitorias. Essa serve para mensalidade. E alguma coisinha para investimento, sim, né? Agora, quando você procura fazer algo maior, com investimento maior, aí você tem que fazer um estudo bem detalhado. Mas é algo pé no chão, né? Pensado. Você é contabilista? Sou contador. Contador? Sou contador. Então vejo que você tem muita preocupação com o dinheiro, né? De onde vai vir e como gastar, como investir, e isso é importante, porque às vezes eu posso simplesmente falar, eu vou fazer uma piscina, vou cobrir a piscina, vou fazer, mas com que dinheiro, com que viabilidade, né? Sem deixar dívidas também. Então, essa sua capacidade de administrar de 4 gestões, então, o resultado. Você tem um aumento do número de associados, que faz com que você tenha uma receita razoável, e daí, com essa base, você possa projetar e planejar mais equipamentos, né, mais infraestrutura para o associado, e talvez fazendo uma conta que o associado não sinta no bolso tanta, né, com promessas, compromissos com o pé no chão, né? Com o pé no chão. Eu falo assim, Aguinaldo, como eu sou funcionário, entrei com 15 para 16 anos na prefeitura. Eu tenho 40 anos de prefeitura. Tenho 2 anos de estagiário mirim e 38 de registro em carteira. E no decorrer do tempo, eu conheci muita gente, eu conheço muita gente, né? E graças a Deus, eu falo assim, as pessoas gostam de mim, confiam no meu trabalho e confiam na minha honestidade. Então, quando eu falo assim, que eu vou fazer, é porque a gente vai fazer.
porque a gente vê a possibilidade de executar, né? Porque em nenhum momento eu vou chegar, eu vou falar assim, eu não vou fazer. Não, eu vou fazer, mas eu não faço. Você entendeu? Porque se eu chegar num ponto que eu não vou conseguir, simplesmente eu faço uma reunião com aquele setor que a gente prometeu de entregar um exemplo, né? E falar assim, gente, eu não consigo agora nesse momento. E eu não gostaria de fazer uma chamada de capital. Eu não quero mexer na mensalidade, onerar ainda mais o associado. Então, a gente vai conversar sim. Mas a maioria das pessoas que me conhecem, elas sabem do meu trabalho junto à prefeitura, como já trabalhei no RH há muitos anos, na contabilidade muitos anos, né? Então, e é aquilo que você falou. Além de você ser profissional, você tem que ter honestidade, Aguinaldo. Então, acima de tudo, às vezes você não adianta ser só profissional, se você não tiver honestidade. Então, você tem que Claro. ter as duas situações andando junto. Uma coisa que eu percebo, Ricardo, saindo, ainda falando, obviamente, da associação, mas me chama a atenção, lá, toda sexta-feira tem a lanchonete com eventos com músicas, com músicos aqui de Maringá e da região, para o associado, né, sempre lotado, mas é aberto também, né, é vendido um pouco de convites limitados para terceiros, né? São aqueles amigos dos associados, né, que não são sócios, que podem ir lá. Digo assim, a pessoa paga para ir lá, é porque realmente tudo é de bom gosto, né? O aperitivo, a cerveja gelada, a qualidade musical, e isso é bacana, né? Você vê isso nos bares normais da cidade. Mas alguém pagar para ir na associação, para entrar na lanchonete e apreciar, é porque a coisa é bem feita, né? Tanto os eventos como também esses eventos nas lanchonetes. Sim, Agnaldo, é bem aceito a nossa sexta-feira, né? Virou uma tradição, é algo que existe já há bastante tempo, as sextas-feiras. Houve, sim, no ano passado, uma necessidade, até um pedido do próprio sócio, porque a gente estava recebendo muitas pessoas, muitos visitantes, né? Então, assim, a gente limitou, né? Foi feito um estudo, uma limitação. Hoje a gente vende uma quantidade X, né? De entradas ali, convites, que a gente fala convites, mas é um valor simbólico para que a gente consiga custear apenas o músico ali. E com isso a gente conseguiu dar uma qualidade maior ao associado, né? Porque realmente o nosso espaço ali da lanchonete, ele é um espaço, né, que ele tem uma limitação de pessoas. Então, o associado, ele realmente ele começou a vir com um fluxo maior, né, de associados. Então, houve essa necessidade, exatamente, de limitar esse convidado, porque também é importante o convidado. Porque o convidado, na verdade, ele pode ser um parente meu, ele pode ser né? Você é um associado, você quer levar um amigo, você quer levar um parente. Então, ele é importante você ter esse número, apesar de reduzido, mas ele é importante para se manter ali, né? O músico até mesmo, para você ter esse custo aí e para que você também consiga atender ali o associado que queira trazer esse amigo, esse parente. Então é muito bem aceito as nossas sextas-feiras. E nós temos ali uma série de eventos, né, durante o ano, festas flashbacks, o tradicional Baile do Havaí, eu acho que um dos últimos que ainda resiste aqui em Maringá, virou uma tradição, festa de churrasco, festa da feijoada. São vários eventos que... Sim, Festa junina também. Como eventos tradicionais do nosso calendário, o Baile do Havaí, sim, é o principal, né? O Baile do Havaí e a festa julina ou junina, né? Então, assim, nos últimos 2 anos, o Baile do Havaí vem sendo realizado em outubro, em outras épocas foi em novembro, né, presidente? Tudo isso por conta do clima, né, que vai mudando. Geralmente é um baile aí que causa um pouco de trabalho para nós devido ao mês, né?
Então, assim, a gente tem bastante problema com chuva. Uhum. Então, mas é um baile tradicional, como você falou, um dos poucos da cidade agora, que a gente vê que outros clubes estão querendo retornar com o baile do Avaí, então isso também é um motivo da gente, Referência, né? referência, né? Então, até então, há 2 anos, você não tinha em Maringá um baile do Avaí, a não ser o da AFMM, que se, né, desde o seu primeiro mandato, né, presidente, ele já, Primeiro mandato, então ele desde 2012. vem acontecendo regularmente, todo ano. Então, é algo tradicional ali para o associado. Atividades também no Dia das Crianças, chegada do Papai Noel, né? O associado ele tem realmente várias opções ali, ele tem o que fazer na associação, isso é bacana, né? É diversificado as atividades, isso é interessante. É porque, na verdade, além de você oferecer toda a estrutura que o clube já oferece, né? Você tem que procurar oferecer algo diferenciado também, né? Então, esses nossos eventos, essas festas que a gente promove aí, é tudo preço popular. E eu sempre falo assim, né? Porque antes a diretoria tinha que montar as mesas, correr, todo mundo envolvido. Só que nem sempre as pessoas conseguem, né? E daí, depois que o Ricardo veio trabalhar com a gente, fazer parte da nossa equipe, as coisas foram ficando mais dinâmicas, né? As coisas acontecem, às vezes você não precisa ter a necessidade de diretores ali envolvidos, carregando mesas, enfim. Então, foi tudo um trabalho que a gente, aos pouquinhos, a gente foi conquistando, você entendeu? Então, eu falo assim, o Ricardo lá, ele vai lá, ele implanta o sistema, precisamos implantar um sistema. A pessoa reclamava muito, não tem vaga de estacionamento. Tem gente de fora que não é sócio. Foi implementado o sistema de reconhecimento facial em todas as portarias, as cancelas. Ele implementou também um sistema na época, antes que era o de cartão magnético, digital, enfim. Então, os totens, geladeira inteligente, enfim. No começo ela cria uma resistência, assim, né? Você está acostumada, mas depois não vive sem essa modernidade. Não vive. Né? Hoje você chega lá, por exemplo, eu não quero pegar no totem, mas eu quero ter um cartão para eu poder gastar aqui. Você vai lá, pega um cartão, você coloca crédito. É igual nesses clubes de resorts aí maiores, né? Você coloca crédito. Dá pro filho, por exemplo? Pode dar pro filho, filho. 50 de crédito, dá pro filho, gasta, acabou, é interessante. É isso aí. Então ele gasta de acordo com aquilo que foi estipulado pelo pai e a mãe. Muito bacana. Ricardo, faz alguma consideração? Você queira... Só um ganchinho ali. A gente tinha, Aguinaldo, ali uma demanda e uma dificuldade muito grande há 1 ano e meio, 2 anos, né, presidente, em relação à carteirinha. O associado, muitas vezes, ele perdia, ele não trazia, ele gerava uma fila ali para entrar, porque ele não tinha o documento. Então, assim, a forma do reconhecimento facial, de início, é como você disse, ele gera um pouco de, não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso vai travar. E, volto a dizer, nós fomos referência, né, presidente? Como o primeiro clube, eu digo, primeiro clube em Maringá, a implantação do sistema facial de reconhecimento. Então, assim, a início gera, mas como todo sistema vai gerar. Mas hoje, se você for ao clube e perguntar quer a carteirinha de volta, quer pegar aquela fila, tem que ficar passando ali no porteiro, esqueci minha carteirinha. Tinha aquela questão também de associado, de repente, passar a carteirinha para outra pessoa. A gente já teve esses casos lá. Então, assim, com o reconhecimento facial hoje, é tudo muito mais fácil. E isso proporcionou o quê? O estacionamento também. Hoje, a parte do nosso estacionamento interno foi destinada 90%, 95% para associado. Então, ele chega, passa a facial, ele vai ter um local para estacionar o carro dele. Claro que nem todos, mas assim, uma grande maioria. Então, isso também gerou, para você ver como
como as coisas, um vai puxando ao outro, né? Primeiro a portaria, depois o estacionamento, futuramente a gente não sabe, mas, né? Uma compra no bar facial, vamos pensar. Interessante. Presidente, eu vou dar os minutos finais aqui para o senhor convencer o seu associado, o seu eleitor, para nessa sexta-feira, dia 28, né? Vote na chapa 1. Por que que as pessoas devem manter a confiança no vosso nome para a diretoria da associação? Eu que agradeço o convite e dizer para o associado que o trabalho que a gente vem no decorrer de todo esse tempo mostrando para o associado, implementando e fazendo e procurando fazer com que a nossa estrutura venha de encontro com as necessidades do associado, eu falo assim, o nosso trabalho ele é voltado para o sócio. A gente não procura promover algo por parte política. A gente promove algo para o associado. Tanto é que quando nós assumimos lá atrás, o bar, as lanchonetes eram todos terceirizados. E nós botamos funcionário nosso. Por quê? Porque com isso, consequentemente, os produtos serão mais em contas. Então, você comentou também se tem mais espaço físico que nós compramos, adquirimos mais um lote de terrenos ali anexos à sede. Enfim, o nosso trabalho hoje e o que nós fizemos no decorrer desses mandatos, ele foi referência para Maringá região. Tanto é que a associação antigamente era simplesmente chamada de Associação da Prefeitura de Maringá. Hoje não, é a Associação dos Funcionários dos Pais de Maringá, respeitada em toda Maringá e região. Para você ter uma ideia, nós tivemos um evento a nível do estado, do Paraná, tivemos agora do Futsal Master, nós tivemos o do tênis, a nossa associação no tênis e o beach tênis, ela é federada nas federações de cada categoria, e todo esse trabalho que eu, juntamente com a minha diretoria, vem fazendo no decorrer de todo esse tempo, nos colocou ao patamar de poder ser convidado para ser presidente da Cirema. Como o Ricardo já falou, Associação dos Clubes da cidade de Maringá e região. Contempla todos os clubes aqui de Maringá e região. Ou seja, é o trabalho que você desenvolveu lá no teu clube e você, juntamente com os outros presidentes dos clubes, fazendo esse trabalho e mostrando a experiência de cada um. Então, por isso que eu falo, Aguinaldo, o associado ele só tem que ganhar, ele sabe do nosso trabalho, ele sabe da nossa vontade de fazer o melhor para o sócio. Então, eu tenho convicção de que o nosso trabalho ele não deixou a desejar para ninguém. Às vezes, demorou um pouco mais que o associado esperava, em determinadas situações, mas foram todos entregues. O que foi prometido foi entregue. Parabéns, eu agradeço e sucesso nas eleições. E eu faço o convite para os associados. Serão 4 locais de votação em Maringá, das 7h30 às 17 horas, até às 5 da tarde, lá na própria sede da associação, na Avenida Morangueira, também no Paço Municipal, na Prefeitura, né? No Hospital Municipal de Maringá, e também na CEINFRA, né? A antiga CEMUSP, lá do nosso amigo Wagner Múcio. Então são 4 pontos para você votar, das 7h30 até as 17 horas. Vá, participe, você que é associado, né? Aquela infraestrutura é montada para você, então você deve ter o direito e democraticamente de eleger o seu candidato. E pense bem, reflita, né? O trabalho que foi feito, né? Quem são essas pessoas que lá estão, quais são, analise cada candidato, o que fizeram pela associação e o que podem fazer também, porque aquilo é um patrimônio seu. A todos vocês, uma excelente noite e a gente volta numa próxima edição do Manchete. Até lá!